Hoje, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje, então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Boa tarde, Juan. Tudo bem? Boa tarde. Tamo junto. Tamo junto. Quanto tempo? Saudade. Né? Isso aí, bastante tempo, mas aí, de vez em quando a gente vem aqui, consegue fazer uma aulinha junto. Bem, galera, hoje a nossa aula versa sobre tipos de discurso. Neste primeiro momento, nós vamos entender o que é discurso, quais são os tipos, como identificá-los, e no próximo momento a gente vai trabalhar a mudança de um tipo de discurso para outro, que é do direto para o indireto, ok? Bem, então nós vamos focar nos 3 tipos de discursos existentes na nossa realidade linguística. O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Mas o que vem a ser o discurso? Discurso, se a gente pegar fora de contexto, pode significar uma penca de coisa. Então, por exemplo, o discurso jurídico, o discurso jornalístico, o discurso político, o discurso do professor, enfim. O discurso ele pode caracterizar uma determinada construção social de um determinado grupo. No entanto, aqui, discurso, no que diz respeito à classificação dos tipos, faz referência à voz de alguém ou de um personagem. A maneira como a fala, a voz, vai se manifestar em um determinado texto. Essa construção, ela vai ser apresentada em variados textos, mas o texto em que isso mais acontece é no texto narrativo. Como eu disse, acontece em variados textos. Pode acontecer no texto argumentativo, no texto descritivo, no texto injuntivo, enfim, em todos os textos. Mas o texto narrativo é o que apresenta uma recorrência maior desse tipo de realidade. E aí a maneira que eu tenho de utilizar a voz de alguém ou de um personagem dentro do meu texto se manifesta dessas 3 maneiras. Discurso direto, discurso indireto e o discurso indireto livre. E o que vem a ser cada um é o que a gente vai falar agora. O discurso direto, ele garante a reprodução fiel da fala ou do pensamento de alguém em um determinado texto. Por que eu estou falando do pensamento? Quando eu falo da reprodução de um pensamento, obviamente, isso vai estar atrelado a um texto mais fictício, ok? Porque num texto real, a gente não consegue reproduzir o pensamento, visto que a gente não ouviu, a gente não teve contato com o pensamento de alguém. Mas num texto ficcional, a gente consegue que o narrador apresente ali o pensamento de um determinado personagem. Então, no discurso direto, eu pego aquilo que o camarada falou, a pessoa ou o personagem, e trago para o meu texto e reproduzo fielmente. Quando eu digo reproduzo fielmente, eu estou trazendo todas as nuances
que aquela pessoa, que aquele personagem atribuiu à frase e reproduzo palavra por palavra na ordem em que as palavras foram pronunciadas ou pensadas, ok? Então aqui eu peguei um exemplo, tá? Se eu tivesse que narrar, por exemplo, esta cena, eu diria: Seu Madruga está sentado à sua mesa enquanto Chaves, que estava tomando conta da vila, abre a janela e grita e diz: já chegou o disco voador. Já chegou o disco voador é a fala do Chaves. E quando eu a reproduzo, eu estou colocando as entonações, as intenções que o próprio Chaves atribuiu àquele momento, ok? E quando eu devo usar, o que o discurso direto faz no meu texto, isso tudo a gente vai ver hoje também, tá? Então, quais são os efeitos do discurso direto no texto? Ele vai permitir que o texto tenha mais realidade, que é, dentro da questão da literatura, o que nós chamamos de verossimilhança. O que é a verossimilhança? Parecido com um real. Ou seja, quando você traz para um texto o discurso direto, você responsabiliza aquela pessoa ou aquele personagem por aquela fala. Você tira de si, que é a pessoa que está narrando, ou do narrador do texto fictício, a responsabilidade sobre as palavras e a intenção daquele discurso. Então, você atribui mais realidade porque você permite que ele entenda aquilo como um compromisso seu com o real, já que você está trazendo tudo tintim por tintim. Logo, é mais autêntico, tá? Ao mesmo tempo, você, quando responsabiliza o outro, você se distancia de responsabilização em relação àquele discurso, tá? Além disso, esse tipo de discurso ele é mais objetivo. O que eu quero dizer com ser mais objetivo? Nós entendemos mais facilmente, mais claramente, a diferença entre o que é a fala de um personagem, de uma pessoa, e aquilo que é a narração do texto, porque vem separado, a gente consegue identificar visualmente e também por meio da audição, ok? Isso, como traz mais autenticidade, permite maior seriedade, porque mostra, como eu já falei, a ideia do seu compromisso enquanto narrador com os fatos, com as informações apresentadas naquele texto, ok? Quais são, então, as características do discurso direto? Isso é muito importante. O discurso direto, como eu falei com vocês, quando nós formos nos deparar com ele visualmente, por meio da leitura, a gente vai conseguir identificar diferenças ali, separando o que é a fala de uma pessoa e o que é a narração. Então, eu vou encontrar, por exemplo, o uso de dois pontos e eu vou encontrar o uso de aspas ou de travessão. Ali, dois pontos para garantir a introdução do discurso direto. Aspas ou travessão, aí aqui é um ou outro. E a gente já vai para o quadro para poder identificar esse uso. As aspas, elas vão servir para justamente, ó, tudo que está entre aspas, meu camarada, não é a fala do narrador, de quem conta, é a fala do outro. Ou travessão, que vai marcar mudança de turno e vai identificar também que aquilo ali é a fala de outra pessoa. Além disso, antes dos dois pontos, a gente vai ter o que a gente chama de verbo dicende. O que é verbo dicende? Essa palavra dicende vem do latim e ela significa verbo do dizer. São os verbos que permitem a introdução de um ato de elocução. Então, dizer, falar, questionar, perguntar, arguir, responder, pensar, berrar, enfim, todos esses verbos que podem introduzir uma fala ou um pensamento são chamados de verbos dicende, ok? Então, botei uma observação aqui. O uso desses verbos pode anteceder, que é o mais comum, suceder ou intercalar o discurso. Dependendo do estilo do autor, ele pode vir no meio
da frase, mas enfim, isso é mais uma questão estilística. Na ordem direta, eu tenho a fala do narrador, e essa fala do narrador finaliza com o verbo dicende, depois do verbo dicende, 2 pontos, ok? Agora, por meio da questão estilística, o autor pode brincar aí com as possibilidades. E aí aqui eu coloquei algumas construções. Só que antes de a gente vir para essas construções, a gente vai vir aqui no quadro. Então, olha só. Como eu falei com vocês, eu tenho a possibilidade de usar aspas ou travessão. E quando usar uma construção ou outra? Isso também determina, tá? Então, vamos construir da seguinte maneira, ó. Ana pensou. Repara, eu tenho aqui um momento de narração. Ana pensou. Pensar é o verbo dicende. Ele vai me permitir introduzir o pensamento de Ana. E aí, eu vou colocar 2 pontos. Se eu quiser escrever o pensamento dela na mesma linha, eu vou colocar aspas. Então, Ana pensou, devo ir à festa? Esse é o pensamento da Ana. Fecho aspas. Agora, se eu não quiser usar as aspas, eu vou fazer da seguinte maneira. Ana pensou. Reparem que aqui não houve mudança. Eu tenho verbo dicende, depois do verbo dicende, 2 pontos. E lembrando, isso aqui é na ordem direta. Daqui a pouquinho a gente vai ver os outros exemplos, tá? Ana pensou, 2 pontos. Agora eu vou vir para a linha de baixo, porque eu não vou mais usar aspas, eu vou usar travessão. E aí, quando eu uso travessão, eu não uso aspas. Devo ir à festa? Reparem que eu poderia ter essa construção aqui com mais de um personagem. Eu poderia falar assim, Ana perguntou à mãe, 2 pontos. E aí viria que devo ir à festa? Se eu viesse com outro travessão aqui e pusesse uma resposta, já não seria mais a Ana, seria a mãe. Aí quando eu boto outro travessão, eu já voltei para Ana. Esse travessão, essa mudança de travessão, ela vai determinando que vai haver a mudança de turno da fala. O que é a mudança de turno da fala? É a mudança de fala de um personagem ou de uma pessoa para outra. Então, ele vai determinar a mudança de turno. Ah, então se eu quiser fazer a mudança de turno, eu tenho sempre que fazer com o travessão? Não, eu posso fazer aqui também. Só que aí eu teria que vir colocando aspas, faria mais facilmente referência às pessoas. Então, a mãe respondeu, 2 pontos, entre aspas, acredito que deva ir sim. Então, a filha voltou a pensar, com que roupa devo ir? Aí eu vou ter que ficar fazendo mais recorrentemente esse tipo de diálogo da frase da pessoa com o direcionamento do narrador. Quando eu tenho o uso do travessão, basta eu mudar o travessão. A mudança de travessão significa dizer que mudou quem estava falando naquele momento, ok? Então, reparem ali como eu falei. Eu tenho naquelas construções, eu tenho a ordem direta. Tudo bem? Bem, reparem aqui agora. Ó. O aluno perguntou. Eu só coloquei um. Travessão, linha de baixo. Quando será a prova? Foi então que o professor respondeu, 2 pontos. A prova será amanhã. Eu não precisaria disso. Bastaria eu colocar. O aluno perguntou ao professor, 2 pontos. Linha de baixo, travessão. Quando será a prova? Linha de baixo, outro travessão. A prova será amanhã. Ok? Então haveria essa possibilidade. E aí eu ainda poderia botar assim, ó. A prova será amanhã. Travessão de novo. Respondeu o professor. Sou obrigado a colocar? Não. Mas foi o que eu falei com vocês dessa observaçãozinha aqui, que o verbo dicende pode vir no meio ou no final. Do mesmo modo, eu poderia botar assim, ó. A prova? Respondeu o professor.
será amanhã. E aí, quando eu quebro a frase no meio, eu vou ter que botar um travessão antes de respondeu o professor e um travessão depois de respondeu o professor, mostrando que aquele elemento está intercalado na frase do personagem ou da pessoa, ok? Na mesma linha, todos os dias minha mãe me aconselhava. Aconselhava é o verbo dissende, 2 pontos. Na mesma linha, entre aspas. Não faça nada do que você possa se arrepender depois, ok? A proaluna afirmou. Afirmar é verbo dissende, 2 pontos. Vou para a linha de baixo, então eu uso o travessão. Estou estudando bastante com o ProEnem. Então, reparem, essa construção é o que determina a ideia da diferença entre o que é fala do narrador e o que é a fala do personagem. Tudo bem? Bom, aqui, como eu falei, visualmente a gente já consegue trazer essa ideia da diferença, ok? Já quando eu vou para esse tipo de discurso ainda, porém nos textos de HQ, nos textos da charge, da tirinha, do cartoon, o que eu tenho ali não é mais o uso da narração, do verbo dissende e de 2 pontos. Eu tenho o uso de balões de fala e balões de pensamento. Então, o discurso direto usado aqui, ele vai diretamente para a fala da pessoa, sem a marcação do narrador. Então, a gente também tem que identificar esse tipo de construção. Aqui também é discurso direto, ok? Bem, vamos ver uma questãozinha sobre isso. Vou pular o texto e o enunciado diz o seguinte: no fragmento, por causa da ocorrência cada vez mais tardia do inverno, os flocos de neve não mais dispõem do tempo necessário para se transformarem em gelo. As aspas são usadas para quê? Ele quer saber o motivo de haver aspas. Elas são usadas para explicar, por meio do discurso direto, a preocupação da autora em relação ao derretimento das geleiras. Elas são utilizadas para destacar, de forma indireta, a explicação do especialista indiano sobre o fenômeno do derretimento das geleiras. Elas são usadas para acentuar, por meio do discurso indireto livre, que o aquecimento das temperaturas provoca a tardia formação de gelo. Elas são usadas para reproduzir o discurso do outro, de forma indireta, sobre o que pode ocorrer devido à tardia chegada do inverno ao Himalaia, ou elas servem para citar o discurso alheio de forma direta, reproduzindo literalmente a fala do especialista em geologia. E aí esse trecho está aqui. Ele vem, ó, o aquecimento das temperaturas não se limita apenas a provocar o derretimento das geleiras. Ele encurta os períodos durante os quais estas últimas se formam. Por causa da ocorrência cada vez mais tardia do inverno, os flocos de neve não mais dispõem do tempo necessário para se transformarem em gelo. E explica se é de... nome bonito aí para vocês botarem no filho de vocês, Haisnain, um especialista indiano. Aí Juan vai ser papai, Juan aí, ó. Pode pensar, olha quantos nomes, ó, Syed Iqbal Haisnain, né? Já pensou? Um nome diferente, olha a chamada lá. Indiano em geologia, ou seja, isso aqui é a fala de alguém. Se é a fala de alguém, é o quê? Discurso direto. Se é discurso direto, vamos segurar por enquanto a letra A. A letra B já não, porque ele fala da forma indireta. Na letra C não, porque ele fala do indireto livre. O discurso alheio de forma indireta, a letra D também não. E o discurso alheio de forma direta. Então a gente tem A e E por enquanto. Aí na A ele diz que serve para explicar a preocupação
Ele não serve para explicar. O discurso direto, ele reproduz literalmente, literalmente a fala com as entonações a partir de todas as palavras na ordem em que elas foram ditas por uma pessoa ou por um personagem. Então, gabarito só pode ser a letra E. Serve para citar o discurso alheio de forma direta, ou seja, discurso direto, reproduzindo literalmente a fala do especialista em geologia, que é esse camarada aí que tem um nome maravilhoso que a gente acabou de ver. Beleza? Agora, quando eu vou para o discurso indireto, eu já tenho o quê? Eu já pego a fala do outro, que é o personagem ou a pessoa, e adapto essa fala ao meu discurso. Eu sou o narrador, eu estou contando. Eu não tenho mais os 2 pontos para introdução. No lugar dos 2 pontos, a gente vai ver, vai entrar um outro elemento, tá? Então, existe uma adaptação. Repara só o seguinte. Quando eu pego a fala de alguém, essa pessoa está falando em primeira pessoa. Então, por exemplo, fala alguma coisa aí, Juan, em primeira pessoa. Qualquer coisa, em primeira pessoa. Você falando de você, alguma coisa de você. Eu estou mexendo no celular. Juan falou, eu estou mexendo no celular. Ele falou, eu. Eu, Felipe, se for pegar a fala dele para falar o que ele falou, se eu disser no discurso direto, eu vou dizer, o Juan disse, 2 pontos. Na mesma linha, entre aspas, eu estou mexendo no celular. Ok? Se eu for para a linha de baixo, só trocar as aspas pelo travessão. Agora, se eu pego isso e uso no discurso indireto, já não vai ser mais o eu. Eu tenho que adaptar, porque agora sou eu falando sobre ele. O Juan disse que ele estava mexendo no celular. Repara, a frase sofreu uma adaptação para poder coincidir semanticamente com aquilo que eu, o narrador, neste momento, estou apresentando para vocês, ok? Então, reparem aqui, ó. A quem você se referia quando disse velha briguenta? Repara, o próprio Chaves usou a expressão velha briguenta. Então, o professor Girafales foi lá, criou uma hashtag, né? Não criou uma hashtag não, mas é para se referir a alguém, né? Para marcar alguém, porque eu não tenho Twitter, então eu não sei direito. Mas enfim, ele marca o Chaves ali e ele pergunta para o Chaves, a quem você se referia quando você disse, que o você fica apagado, porque ele já usou o você aqui, quando você disse velha briguenta. Então ele adaptou. Aí a Chiquinha responde, ora, a mamãe do Kiko. Aí o Chaves responde, não é certo. Eu não disse nada disso de da velha burrona. Então, repara, o professor Girafales pegou a fala do Chaves, adaptou ao discurso dele para poder questionar o Chaves sobre quem ele chamava de velha briguenta. Ou seja, houve adaptação do discurso direto para o indireto a necessidade de adaptação. E essas adaptações a gente vai ver no próximo tempo, porque aí a gente vai falar justamente da mudança de um discurso para o outro, ok? Agora, a gente vai se ater à construção da característica desse discurso. Então, olha só. Lá no discurso direto, eu usava 2 pontos depois do verbo dicende para a introdução da fala de alguém. Aqui eu mantenho o verbo dicende, que é o verbo de elocução, mas eu não vou ter mais os 2 pontos, separando a fala do narrador da fala do personagem ou da pessoa. Eu faço uma fusão. E ao fazer uma fusão, eu transformo essas 2 construções em um período composto por oração subordinada. Ou seja, eu dialogo a fala de narrador com a fala de personagem. E aí, para isso, eu vou usar um que ou um se, que são as nossas conjunções integrantes que a gente já falou na parte de conjunção, ok? Na parte de conjunção subordinativa. A conjunção integrante vai ajudar a juntar essas 2 realidades. Lá no discurso direto, eu também tinha as aspas ou o travessão para marcar a fala do outro. Aqui não vai ter.
além de algumas palavras sofrerem alteração. E essas alterações a gente só, como eu falei, só vai discutir no próximo tempo, ok? Então reparem aqui, ó, a frase vai ficar seguindo essa estrutura. O sujeito, o verbo, que é o verbo dicende, mais o que ou o se, que é o nosso conectivo, e depois a fala do personagem adaptada. Aí, ó, adaptada. Joana comentou que estudaria todo o conteúdo da aula. Então, que ela estudaria todo o conteúdo da aula. Eu não preciso do ela, porque já faz referência aqui ao Joana, então eu posso apagar esse termo para evitar, né, um uso de mais uma palavra por meio de uma economia linguística. Então, repara, se fosse usar o discurso direto, nós teríamos Joana comentou, dois pontos, aspas se eu puser na mesma linha, travessão se eu for para a linha de baixo. Estudarei todo o conteúdo da aula. Então, ó, estudarei, ela fala em primeira pessoa. Eu vim para cá, para o discurso indireto, eu tive que tirar a primeira pessoa, porque eu não sou a Joana. Eu não posso falar pela Joana, ok? E aí, como eu falei com vocês lá no discurso direto, se ele atribui mais veracidade, se ele traz um distanciamento de responsabilidade do narrador em relação àquilo que ele está reproduzindo, no discurso indireto, ele se responsabiliza mais. Por quê? Porque ele tem que adaptar algumas palavras. Então você pode achar que ele está adaptando para favorecer o camarada, para atenuar a situação. É a maneira como ele interpretou. Ele não teve um compromisso tão grande com a verdade, assim. Então, assim, nesse caso aqui, ele traz menos autenticidade e menos seriedade para o texto. O que não significa dizer que não traga seriedade ou autenticidade. Mas em comparação com o discurso direto, o discurso indireto traz isso numa intensidade menor, ok? Bem, reparem aqui frases com esse tipo de discurso. Ó. O inspetor chamou o João e perguntou se o menino poderia ajudá-lo a arrumar a sala de aula. A equipe do ProEnem sempre diz aos alunos que eles são capazes de conquistar o mundo. Então, ó, o menino poderia ajudá-lo a arrumar a sala de aula é a fala do inspetor adaptada ao discurso da narração. Perguntou é o verbo dicente, o ser é a conjunção integrante. Eles são capazes de conquistar o mundo é a fala da equipe do ProEnem. Diz é o verbo dicende. E o que é a conjunção integrante aí. Então, volta comigo aqui no quadro. Se eu fosse pegar essa construção aqui, eu teria a reprodução disso daqui. Ana pensou. E aí, reparem, eu tenho aqui uma pergunta. Então, esse pensou aqui é o verbo dicende, né? Eu vou trocar os dois pontos pelo que ou pelo se. E para manter a intenção aqui, eu vou usar, então, o se. Ana pensou se deveria ir... na verdade, ela fala devo ir. Então, se devia ir à festa. Reparem que antes ela fazia uma pergunta. Uma pergunta que a gente chama de pergunta direta. Eu preciso manter essa ideia, porém a pergunta foi adaptada para uma pergunta indireta. Então, eu transformei aquilo que era discurso direto em discurso indireto, ok? Então, vocês podem dar um printzinho aí rapidinho nisso e vamos voltar aqui para o nosso material, belezinha? Então, como eu falei, essas mudanças, quando que eu troco um tempo verbal por outro, a gente vai ver daqui a pouquinho, para que vocês possam saber, porque alguns vestibulares cobram isso, especialmente vestibular isolado, essa mudança de um para o outro, ok? Bem,
Reparem aqui a questão. Assinale a alternativa em que ocorra discurso indireto. Perguntou o que fazer com tanto livro velho. Já era tarde. O ruído dos grilos não era suficiente para abafar os passos de Delfino. Estaria ele armado? Certamente estaria. Era necessário ter cautela. Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquelas? A tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora. Então, era então dia 1º? Não podia crer nisso. A única que segue aquela lógica de você conseguir identificar o que é narração e o que é a fala de outra pessoa com um verbo dicende e com a frase adaptada, isso ocorre na letra A. Perguntou. Alguém perguntou. Verbo dicende. Ou seja, permite a introdução de algo. Isso aqui era uma pergunta direta. Virou uma pergunta indireta. O que fazer com tanto livro velho? Se eu transformasse isso no discurso direto, ficaria: o que fazer com tanto livro velho? E aí seria uma interrogação. Eu teria 2 pontos, aspas, se eu pusesse na mesma linha, ou travessão, se eu fosse para a linha de baixo. Em todas as outras, eu não tenho esse tipo de construção, ok? Então, devemos ficar atentos a esse tipo de situação. 3. Analise a frase a seguir. A raiva da jovem era quase incontrolável, e ela disse que derrubaria a porta, pois jamais a prenderiam ali. Aponte a alternativa que indica a melhor transformação do discurso indireto, que é o que está acima, para o direto. Então, essa daqui é uma questão que é um exemplo dessas de vestibular que caem pedindo a transformação de um para o outro, ok? Então, nesse tipo de construção aqui, o gabarito para ela é a letra B. Por quê? Vamos começar a falar um pouquinho disso. Ela disse o seguinte, ó: a raiva da jovem era quase incontrolável e ela disse, verbo dicende. E ela disse que, para o discurso direto, eu tiro esse que, coloco 2 pontos aqui. Vamos vir para a linha de baixo, então, travessão. Derrubaria, o verbo está no futuro do pretérito. Quando o verbo está no futuro do pretérito, eu mudo para o futuro do presente, que é o que acontece na letra A, é o que acontece na letra B e é o que acontece na letra E. Mas nas letras C e D, o verbo se mantém. Eu não poderia, você já poderia eliminar, porque manteve o tempo verbal, e o tempo verbal sempre muda de uma construção para outra, ok? Derrubaria a porta, pois jamais a prenderiam ali. Então, repara, disse que derrubaria, terceira pessoa, tem que vir para a primeira, ok? Então, derrubarei a porta, pois jamais a prenderiam. Agora é ela falando, jamais me prenderiam. Então, ó, me prenderão, porque aqui está no mesmo tempo. Então, eu tenho que colocar no futuro do presente. Então, ó, prenderão, aqui veio para prender, aqui não, isso aqui a gente já tinha eliminado. Aqui está prenderem, elimina já a letra E. Aí aqui eu tenho o ali e o aqui. O ali, o narrador está falando porque ele não estava na situação. Agora, ela estava. Se ela estava na situação, o ali tem que virar aqui, porque é o contexto dela. Por isso, o gabarito é a letra B. Derrubarei a porta, jamais me prenderão aqui. Então, os tempos verbais, os pronomes, isso tudo vai sofrer alteração de um discurso para o outro, ok? E o último discurso que a gente tem é o discurso indireto livre. Esse aqui, ele acontece por meio de uma junção da fala do personagem com a fala do narrador. Isso é algo exclusivo de textos literários, dos romances, dos contos. Por quê? Porque é uma estratégia que os autores têm para poder permitir que o leitor leia e entenda de um jeito e que depois ele, ao ler em um outro momento, possa entender de outra maneira.
existe uma fusão de modo a você não conseguir distinguir se é o narrador ou se é o personagem, falando ou pensando. Ué, mas como é que eu vou fazer? Ninguém vai te exigir que você identifique se é o personagem ou se é o narrador. Ninguém está preocupado com isso. Esse tipo de construção é justamente um recurso estilístico que os autores têm para garantir mais de um entendimento possível dentro de um texto. Então, é a mistura entre as duas vozes para que você não saiba afirmar com certeza quem é quem ali. Então, se a gente tinha, por exemplo, verbo dicende, que marcava a diferença, porque o verbo dicende permite você identificar até onde é a narração e o que vem depois da narração como fala de alguém. Aqui você já não vai ter mais essa possibilidade, tá? Se você tinha pontuação que ajudava a identificar, aqui não vai haver, porque a intenção é a de confundir realmente o leitor para que ele possa ter mais de uma leitura possível. Então, quais são as características? O narrador costuma ser em terceira pessoa. É regra? Sempre vai ser em terceira pessoa? Não. Pode vir também um narrador em primeira pessoa. No entanto, é mais comum o narrador em terceira pessoa, justamente para que possa fazer ali uma confusão. Por que a terceira pessoa? Porque muitos verbos conjugados, eles mantêm a mesma estrutura na primeira e na terceira pessoa. Reparem, o Juan tinha falado, vamos botar no passado, eu estava mexendo no celular ontem. Se eu for falar em terceira pessoa, ele estava mexendo no celular ontem. O verbo estar, no passado, foi usado exatamente da mesma forma no eu e no ele. Eu estava, ele estava. Então, se eu apago esse sujeito, por exemplo, eu posso ajudar o meu leitor a se confundir se é narrador ou se é o personagem falando. Então, esse aqui é exclusivo dos textos literários, ok? Devem ser omitidos os verbos de locução. Não tem verbo dicende, porque o verbo dicende, ele é um divisor de águas. Até o verbo dicende é narrador, depois do verbo dicende não é mais narrador, é a introdução da fala do outro, ok? O narrador deve mostrar o que se passa na consciência do personagem. Ou seja, é ali que você começa a enxergar a mistura entre esses elementos, entre o narrador e o personagem, quando ele mostra um conhecimento tão profundo sobre o personagem do qual ele está contando a história. E o emprego de uma pontuação que marca a dúvida aí, por meio de interrogações, por meio de exclamações, que vão gerar conflitos para a gente, ok? Reparem nesse trecho aqui. Ele continuou a caminhar, mas a vontade era voltar, pedir para que sua amada o perdoasse. Até ali é o narrador falando sobre um personagem. Para viverem como era antes. O coração batia forte, com medo. Mas era uma briguinha tola sem maiores consequências. Isso aqui é o personagem pensando ou é o narrador tecendo um comentário sobre o que ele presenciou da briga? Não há possibilidade de a gente fazer essa distinção. Reparem que não tem verbo dicende, não tem o uso de aspas para separar. Ah, tem aspas aqui, mas essa aspa aqui, ela é para marcar que eu retirei isso de um determinado texto, tá? Não é para marcar que existe a fala. Não tem aspas aqui e aqui, abrindo e fechando esse discurso. Não tem travessão, não tem a ideia de, olha, então, ele pensou, ele questionou, ele disse. Não existe essa possibilidade aqui, para justamente nós nos confundirmos. Porque assim, o próprio personagem pode nem ter pensado isso daqui, achar a briga realmente foi feia, eu vacilei, eu dei mole, mas eu quero voltar. E o narrador é que acha que a briga não teve nada demais.
Como pode ser o personagem, achando que uma briguinha boba, poxa, não aconteceu nada demais. E o narrador já tem outra visão, mas ele se manteve isento. Como pode ser também a visão dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, há a possibilidade de a gente fazer 3 leituras aí e, consequentemente, 3 entendimentos, ok? Então, vamos ver essa questão aqui, vamos pular o texto. O enunciado diz o seguinte: o discurso indireto livre é empregado na seguinte passagem. Em qual delas há o uso do discurso indireto livre? Que coisa é a vida, que coisa pior ainda é o tempo. Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Um homem vem caminhando por um parque quando, de repente, se vê com 7 anos de idade. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer, apenas abraça a si mesmo longamente. O garoto fica olhando para a sua figura que se afasta. Então, assim, a gente já consegue perceber que existe, ainda que se a gente não tenha lido o texto, que existe ideia de o narrador falando sobre alguém em 4. Em uma não tem isso. E essas 4 são a B, a C, a D e a E. Na letra A não tem. Não tem o narrador falando sobre alguém. Reconhece a sua própria cara. É o narrador falando sobre alguém ter reconhecido a própria cara. Reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança. Tem ele, tem. Repara que se eu botar o eu, não seria eu reconhece. Eu reconheço. Eu tenho. Então não existe a possibilidade de misturar. Um homem vem caminhando por um parque. Ele está falando de um homem e não dele mesmo. Tá? O homem tenta dizer alguma coisa, ele está falando sobre o homem. O garoto fica olhando para a sua figura, ele está falando sobre o garoto. Aqui ele não tem. Então, só de você identificar que existe a fala do narrador ali, você já consegue eliminar a letra B, C, D e E, sem precisar ler o texto para essa questão, ok? Então, coloquei aqui para a gente fechar esse primeiro tempo, um resumo sobre os 3 tipos de discurso. No discurso direto, eu tenho a voz do personagem reproduzida fielmente. Não existem interferências do narrador, tá? Existe uma pontuação específica, travessão e aspas, para separarem a fala, 2 pontos para a introdução da fala de alguém. E se a fala do personagem tiver exclamação, tiver interrogação, essas pontuações vão ser usadas na própria fala dele. No discurso indireto, o personagem não possui voz. A fala dele é adaptada à do narrador. E aí eu tenho, depois do verbo dicende, um conectivo que vai estabelecer a união entre essas 2 falas, e essa fala vai ser justamente adaptada, ok? No discurso indireto livre, as vozes do personagem e do narrador se misturam ao ponto de eu não conseguir distinguir o que é o quê. O texto é escrito em primeira ou em terceira pessoa para garantir uma confusão na hora de marcar as distinções, porque eu não vou conseguir fazer isso. E não há uma pontuação específica. A sintaxe é mais livre, de modo a trazer uma confusão para a mente de quem estiver lendo. Beleza? Então a gente vai encerrando por aqui e eu aguardo vocês daqui a pouquinho para a gente aprender a fazer a transposição de um discurso para o outro. Beijos, galera. Até daqui a pouco. Valeu, Juan. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.